Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo deste quadro fantástico que eu tenho muito prazer e muita alegria de fazer, que é esse quadro da saúde mental todo dia, que vai ao ar ao meio-dia aqui pelo canal do Essência Master. É sempre um prazer poder montar e compartilhar esses materiais que em sua maioria são estudos de caso, são elementos importantes que estão atuando aí na realidade da nossa psique e das nossos processos de autocura e autoconhecimento. Então, é um prazer sempre incrivelmente inenarrável, como diz a minha palhaça, que é exatamente estar ao meio-dia, todos os dias, trazendo um pouco de luz e um olhar atento para esse universo da saúde mental que é tão antigo no nosso planeta e no nosso desenvolvimento humano e ao mesmo tempo tão recente, porque historicamente foi tirado de nós esse processo de conhecimento e integração entre os nossos 7 corpos. E dentro desses 7 corpos, entender o corpo físico e o corpo psíquico e como é que eles se interagem e criam a nossa saúde plena, né? A nossa alegria, a nossa disposição, a nossa predisposição para realizar tudo o que precisamos realizar. Então, fica comigo, meu nome é Stefânia Zonaro, sou psicanalista, escritora e pedagoga, e é sempre um prazer estar com você. Se você não é inscrito no canal, te convido para se inscrever. Compartilhe esse vídeo também. É mais um dessa coleção incrível sobre a saúde mental. Tá certo? Então vamos para a nossa história de hoje, para o nosso assunto de hoje, certo? Então, olha só, o nosso assunto de hoje, ele tem a ver com a arte de escutar, ouvir a arte de escutar. E ele faz parte aqui do nosso processo, tanto do guarda-chuva do Instituto Riso Curativo, quanto da terapia aqui através do método Essência Master. Por que esse método chama Essência Master? Porque eu vou aqui com você, através de instrumentos científicos, mapeando e encontrando remédios dentro do seu próprio sistema familiar, e nesse sentido vou trazendo para você uma clareza, onde você vai encontrando a sua própria essência. Quando a gente encontra a nossa essência, a gente não tem tantas dúvidas, a gente não tem tanta necessidade de terceirizar o nosso prazer, a gente não tem necessidade de esperar a validação, a gente tem bem menos processos de mentalidade ansiosa e bem menos processos de mentalidade depressiva. E quando resvalamos nessa possibilidade, a gente tem uma habilidade, uma calibragem emocional mais adequada para a gente dar a tal da volta por cima e seguir adiante aí na nossa estrada, identificando o caminho da nossa essência, tá certo? Nós não somos um ser único e material. E esse é o grande desafio, né? Então, historicamente, vou aqui fazer uma colocação, mas historicamente nós temos uma lógica, né, de compreender a história por fases, né? Então, a idade antiga, a idade moderna, a idade média, a idade contemporânea, as tendências, as culturas de cada ideia, mas também há que se pensar quais são os pontos de vistas aplicados em cada uma dessas fases nesses estudos, né? Por isso é importante da gente se conectar com a nossa essência, com o nosso eixo, para que a gente possa receber informações das fontes mais fidedignas possíveis, né? Mas antes da Idade Média, nós tínhamos uma conexão muito boa entre o nosso corpo espiritual e o nosso corpo material. Era trabalhado em conjunto, era agregado, nós tínhamos um conhecimento sobre o que impacta a nossa saúde física e que estava relacionado ao nosso comportamento e às nossas emoções. Mas aí eu te convido a entender um pouquinho sobre a Idade Média. A Idade Média, ela precisava fazer um movimento inverso a esse da liberdade, do autoconhecimento e da autocura. Economicamente, filosoficamente e religiosamente, a concepção da Idade Média, ela se opunha à concepção da que a gente estava vivendo anteriormente, antes da Idade Média.
E então é que são elas. Aí o processo de ouvir passou a ser terceirizado, por exemplo, para os confessionários. Então, eu não vou me aprofundar muito aqui nessa história política, econômica, social e religiosa, porque eu me dedicarei a um próximo vídeo sobre isso, para a gente entender qual é o impacto emocional aí que acontece no pós e durante a Idade Média, tá? Hoje o nosso vídeo ficaria extremamente extenso para falar sobre isso. Mas eu fiz esse pincelado só para você trazendo um caminho dessa escuta para o seu frontal, que aí a gente começa a situar dentro de uma linha do tempo, mesmo que ela venha numa lógica linear, cartesiana, né? De entender o que veio antes, o que veio depois e o que vem hoje na nossa história contemporânea. Então, para trazer essa racionalidade para esse assunto, é importante situar essa questão o advento da Idade Média, tá certo? Então, ouvir é uma arte, tá? Ele estará presente em profissões, eu diria, talvez na grande maioria, ou talvez eu arrisco dizer em todas, né? Qualquer profissional, qualquer lógica de trabalho, se a gente não tiver escuta, né? Então imagina um mestre de obras, se ele não tiver escuta para compreender o que aquela pessoa quer, qual a curvatura da escada que aquela pessoa sonha, deseja, ele não vai conseguir concretizar, né? Um médico que não escuta o seu paciente, ele não consegue fazer o equilíbrio entre o emocional e o físico. Um professor que não escuta os seus estudantes, ele pressupõe que eles são algo vazio, uma páginas em branco. Um advogado que não escuta o seu cliente, ele pode defender o maior vilão de sua história. Um juiz que não escuta o advogado, ele pode condenar um inocente. E por aí vai. Então, a arte de escutar, ela é fundamental para a convivência humana. Um dos pressupostos da comunicação não violenta, que também está bastante aí em evidência nas relações humanas, é o ouvir, né? É o ouvir, é se colocar atento a essa escuta com o outro, né? Sobre o ponto de vista daquilo que o incomoda, dos conflitos que está sendo gerado, enfim, é importante a gente colocar esse olhar sobre o ouvir, que é uma arte da escuta, né? Porque eu ouço ou eu escuto. Então são sinônimos, mas que ouvir é profundamente um ato de escutar, né? Escutar é uma ação do ato de ouvir. E quando eu ouço exatamente, eu consigo ter uma comunicação não violenta. Ao contrário disso, não é possível, tá? A comunicação não se estabelece. Muito bem, muito bem. Toda a nossa comunicação, exatamente toda a nossa comunicação, exatamente toda, e eu vou frisar ainda mais, toda mesmo, ela inicia no pensamento, no ato do pensar. O pensar é uma ação que, a princípio, parece ser algo passivo, né? Que você não faz esforço para pensar. De certa forma, sim, e de outra forma, não. Porque o pensamento ele acontece sem que você exerça um esforço físico para aquilo. E aí que está a grande virada de chave, a grande luz que a gente tem que acender. Se o pensamento ele é algo que acontece de maneira que você não precisa exercer nenhum esforço, ao contrário é a mesma percepção. Quanto mais um olhar cuidadoso sobre esse pensamento você colocar, melhor será o seu desempenho com todas as áreas da sua vida, certo? Então, como é que eu vou dizer assim? Inicialmente, eu vou ter que depositar um esforço sobre o tipo de pensamento que eu tenho, sobre o tipo de conduta, sobre os pensamentos negativos que eu insisto em cultivar, que vai incluir reclamações, fofocas, sensações, percepções de olhar sempre o que vai dar errado. Então, eu penso sempre naquilo que vai dar errado. Eu antecipo pensamentos de perdas, de problemas, de
dificuldades, eu antecipo. Então, inicialmente eu tenho que depositar um processo de esforço mesmo, para que o meu pensamento ele fique cada vez mais equilibrado. Por que esforço? Porque o pensamento ele acontece de forma involuntária, né? A gente não precisa exercer um esforço físico para pensar. Mas a gente precisa colocar um esforço na questão de manter o estado de presença e manter uma vigilância neste pensamento. Esse é o esforço, né? Então, toda vez que eu estou indo para um lugar onde ele vai me gerar sensações de desconforto estomacal, de desconforto intestinal, de nós na garganta, eu preciso começar a ter um cuidado maior com o tipo de pensamento que eu gero, tá? O pensamento que eu vou ali alimentando ali naquele mundo psíquico, tá? Ele vai se transformar em palavras. Então veja bem, se eu tenho dois indivíduos que eles estão completamente calibrados num pensamento involuntário e eles estão muito atrelados naquilo que vai dar errado em qualquer história que seja, vamos colocar assim, na área do trabalho, tá? Então, existem dois indivíduos que se encontram, porque a gente se encontra com o outro por vibração. Então, uma das leis universais é a semelhante atrai semelhante. Então, dois indivíduos nesse trabalho, seja lá qual for, né? Ambos estão muito infelizes com a sua remuneração ali naquele trabalho. Aquela remuneração que não está boa, ela tem a ver também com o tipo de vínculo afetivo que você também tem com o trabalho, tá? Por que eu falo vínculo afetivo? Porque tem pessoas que ganham muito dinheiro e estão sempre em dívida, sempre, né? Sempre em dívida, eles não conseguem desvencilhar-se da dívida. Então tem a ver com o vínculo afetivo que eu tenho do trabalho, porque a remuneração eu tenho uma remuneração boa, tá? Por outro lado, eu tenho uma pessoa que a remuneração dela é de média para baixo. Então vamos colocar aqui, ó. Tem pessoas que recebem 12 mil reais por mês, não é uma remuneração altíssima, mas é mais alta do que a maioria da média do salário nacional, tá? E ele está sempre endividado. Ele tem dívidas homéricas no cartão de crédito, ele tem dívidas homéricas em parcelamentos, ele tem dívidas homéricas, ele sofre com dinheiro, ele vai ter problemas gastrointestinais, ele vai ter problemas de irritação, de preocupação, de muita angústia com relação ao financeiro, tá? Porque falta-lhe propósito de vida, ele não tem vínculo afetivo com o trabalho dele, tá? Em compensação, a gente tem um outro lá que ganha 3 mil reais, que não é também o tom mais baixo, tá? Eu tô fazendo uma média aí. Então, e esse dos 3 mil reais, ele tem um vínculo afetivo grande, ele reconhece um propósito de vida no trabalho dele, ele tá num caminho de prazer ali. Então, esses 3 mil reais ele faz milagre, né? Que a gente chamaria de milagre. Mas vamos colocar lá, lembrando daquela história, duas pessoas se encontram no corredor do seu trabalho, uma está completamente desmotivada, ela não tem níveis de dopamina. Os níveis de dopamina dela, e não é uma questão química, é uma questão biológica, aliás, não é uma questão biológica, é uma questão ambiental. Porque ela reclama o tempo todo, ela não enxerga a possibilidade, ela sempre está vibrando na questão do sofrimento, do que realmente vislumbrar melhores situações, ela não reconhece o propósito de vida dela, não reconhece, tá? Ela não consegue ser grata por aquilo que ela faz e a transformação que ela exerce no coletivo. Isso é entender o propósito de vida, tá? Então, não importa a profissão que você tem um propósito ali naquela profissão. Se você não tem, talvez você tenha que mudar de profissão. Mas vamos colocar aquela pessoa que não muda de profissão, não tem propósito, não tem prazer, não se motiva em nada, em absolutamente nada na sua relação, né? Não se motiva. Tá. Muito bem. Aí ela encontra uma outra pessoa que também está no mesmo lugar. Ela também está desmotivada. Ela tem aí, né? Ela já traz problemas conflituosos no relacionamento afetivo. Então, ela
não consegue fazer um planejamento financeiro, porque dentro do relacionamento afetivo que ela está vivendo, existe muito mais né, a companheira ou companheiro gasta mais e planeja menos. Então, é como se estivesse sempre apagando incêndio. Então, percebe que ele não encontra gratidão no propósito de vida. E o outro, aquilo que ele ganha, ele não consegue fazer com que na vida particular dele, na vida privada dele, ele tenha conquistas e ganhos. Porque ele está com um indivíduo, né, ou um homem está com uma mulher, ou uma mulher está com um homem, que não está vinculado ao propósito de vida. Percebe que semelhante atrai semelhante? Tá? Então, aquele que não tem um propósito de vida no trabalho, encontra no corredor com aquele que está se relacionando com alguém que não tem propósito de vida. E, pum, quando eles encontram, cruza o olhar, vibra energia, pronto. Encontraram duas pessoas que pensam, olha o pensamento, que pensam exatamente igual. O jeito que está não dá. Esse trabalho não é bom. As pessoas que estão aqui não favorecem. O salário é pouco. As estruturas não são favoráveis. E por aí vai, né? E aí ela gera ali uma energia de simpatia, né? Simpatiza-se com aquele tipo de pensamento que ele vai trazer traduções e recursos somáticos para aquele corpo físico, né? Porque o pensamento ele vai estar assim, esse espaço não é adequado. Então, o comando que vai ser dado para todos os nossos hipotálamo, pituitária, glândulas foge. Aqui não está favorável. Ele não pensa, esse universo aqui dentro, ele não pensa, ele vai passar pelo universo mais primitivo que a gente tem. Então ele só vai dizer, foge. Então é quando a pessoa começa a adoecer de verdade. Então ela precisa tirar licença do trabalho. Ela levanta sem a vontade de ir, então ela falta. E aí ela começa a ter mais perdas financeiras. Ela tem alguém da família dela que adoece, então ela também não conta estrutura de fazer aqueles cuidados, então ela vai ter que faltar para cuidar dessa outra pessoa. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um pensamento que gerou uma realidade, certo? E por que é importante a escuta? Porque quando esses dois se encontram no corredor, eles não estão se escutando. Um está depositando no outro a sua inquietação. E o outro está depositando no outro algo que se alinha quanto à sua inquietação. Não tem escuta, né? A escuta, ela só se apresenta numa pessoa que está equilibrada no seu eixo, na sua essência, então ela escuta o outro. E aí quando o outro fala, esse daqui que escutou, ele consegue passar por um filtro, né? Ele vem num filtro ali, quando antes de atingir e mudar o pensamento dele, ele vai conseguir avaliar. Então, por exemplo, duas pessoas se encontram no corredor, uma está dentro desse pensamento de bagunçado, caótico, e a outra já encontrou o propósito de vida dela. Então, eles se cruzam no corredor e se cumprimentam. Esse do pensamento caótico, ele vai fazer assim, né? Eu ando muito cansada, mas tá tudo bem. E esse que tá na essência fala assim, puxa, e segue, tá? O que acontece? Por que grande maioria não consegue falar assim, puxa, e seguir? Por quê? Porque o ato de escutar, ele estará inserido em quem encontrou sua essência, primeiro. Segundo, se eu não encontrei a minha essência ainda, eu vou reverberar com um lugar egóico. Então, eu tenho mais problemas, os meus problemas doem mais, eu sofro mais, a minha dificuldade é maior do que a sua. Então, quando ele encontra lá, se os dois estiverem caóticos, né, eles vão. Eu ando cansado, eu também. Eu ando sem foco, eu também. Tá? Porque eu preciso estar aqui, tá dentro desse lugar. Mas vamos lá para aquele que está equilibrado. Quando ele fala assim, puxa, e segue, ele está conseguindo olhar para a sua história. Então, ele é, inclusive, julgado pelo outro como egoísta. Tá? E esse é o desafio. Ele é julgado pelo outro como desafio. Vamos lá, vai observando. Segundo, ele tem uma mentalidade mais blindada quanto às dores que são psíquicas do outro, não física, tá? Porque se tem alguém que pode dar conta da sua dor psíquica, é tão somente você.
Agora, uma dor física, aí você pode entrar em ação. Que aí é que a gente consegue e precisa entender a diferença. Então, ter compaixão e ser solidário pela dor física do outro é uma coisa. Eu ser solidário e ter compaixão, eu vou prestar atenção nas palavras aqui, pela dor psíquica do outro, também é importante, mas a dor física eu posso ajudar. Então, eu posso socorrer, posso levar, posso colocar numa ambulância, chamar, levar no hospital, sim, tá? A dor psíquica, não. A dor psíquica eu posso empaticamente ouvir e eu posso ter compaixão, mas eu não posso fazer nada pela pessoa, absolutamente nada. Não cabe a mim alegrá-lo, incentivá-lo, compactuar da dor dele. E aí, a maneira que eu tô falando aqui para você, parece assim, nossa, mas isso é egoísmo. E aí é o convite, se você pensou nisso, é porque você tá no lugar do pensamento caótico, daquele assim, não, eu tenho que cuidar do outro, porque amanhã pode ser eu que precise de cuidados, né? E sim, nós vamos precisar de cuidados sempre, e sempre conquistaremos esses cuidados. E a gente vai conquistar esses cuidados, que são cuidados importantes, para realmente um processo de autocura, quando a gente é fiel aos nossos pensamentos. Se eu tenho um pensamento caótico, alinho com um pensamento caótico e começo um ter dó do outro ou um apoiar o outro nas camadas de ilusão, de manipulação, de medo, de fuga, vai ficar uma engrenagem engripada, né? Se um tá na essência, tá no equilíbrio, ele fala assim: poxa, você já pensou em procurar uma terapia? Ou então, você já parou para pensar se você está na profissão que mais lhe é adequada? Ou, poxa, você já consegue se dar momentos de prazer e alegria para que você possa abrir mais a sua percepção intuitiva e fazer novas escolhas? Então, percebe? Que uma coisa é o físico, que daí eu vou socorrer a pessoa. Outra coisa é o psíquico, que daí eu não posso fazer nada pela outra pessoa. Eu posso apenas dar um direcionamento, né? Mas para isso eu preciso escutar primeiro qual é a questão da pessoa para entender se é físico ou psíquico que ela está sofrendo, tá? Geralmente é psíquico, tá? Quando a pessoa passa lá e cruza com você no corredor e ela reclama de alguma coisa, e estará no universo do psíquico, tá? E o psíquico vai entrar toda a questão das emoções, toda a questão do inconsciente, do consciente e da alma. Então é por isso que a escuta é importante. Você escuta e fala, poxa, procure ajuda. Poxa, faça uma terapia. Poxa, pense em mudar de profissão. Poxa, faça um novo planejamento da sua vida. Poxa, pense em novas rotas, tá? Como é que o outro vai receber isso? Na maioria das vezes, nada bem. E aí é onde entra, se a pessoa lá não tiver equilibrada, ela entra naquele looping de culpa, né? Então, que a outra não gostou, então a culpa é minha. Percebe por que é importante? A gente vai chegar até o final aqui para entender. Eu tô aqui. Quais são as intenções desse vídeo? É ensinar para você como é que funciona a tua mente. Como é que funciona exatamente a tua mente, não a mente do outro. Em que lugar você está nessa história? Do caótico ou do dentro da sua essência, tá? Porque o equilibrado, quando a gente fala equilibrado, a gente sempre vai estar assim nesse lugar, né? A questão é que tem pessoas que entram em discrepância muito grande, mas aqui a gente vai estar sempre assim, tá? Mas aí eu tô perto da minha essência, aqui eu tô longe da minha essência, bem longe. Então assim, como é que a gente tá? Caótico ou essencial, tá? Muito bem. Como convidei aqui você. Qual é o objetivo desse vídeo? É que você compreenda como você pensa. Tá no caótico ou você tá na essência, no essencial, que você precisa realmente para conquistar os seus sonhos, tá? Uma pessoa que, por exemplo, dorme demais, ela tá fora da essência dela. Uma pessoa que dorme de menos, que ela tá cansada, sabe? Existem pessoas que dormem 6 horas por dia, 7 horas por dia, 8 horas por dia, tá ótimo, tá? Mas existem pessoas que dormem 3, 4 horas, 5 horas por dia e tá sempre cansada, porque ela não dormiu, ela tá fora da essência dela,
tá? Como é que tá o seu financeiro? Você consegue vislumbrar o financeiro, planejar? E o que eu tô falando é o seguinte, assim, não é não ter dívida, não é assim, eu tenho boletos. Não, não é isso. Mas você consegue fazer o pagamento disso? Aí você aperta um pouquinho aqui, aperta um pouquinho mais, consegue fazer o pagamento? Ou vai fazendo bola de neve da bola de neve, bola de neve, bola de neve? Como é que tá esse lugar? Tá? Ou então, tudo que você ganha, ele some. Tudo que você ganha, ele some, você não vê. Você não tem dívidas, mas também não tem nenhum tipo de nada, nem conquista, nem viagem, nem prazeres, nada com aquilo, tá? Você não está na essência. Entende? Então, assim, quando a gente fala de essência, é quando eu tenho uma visão de futuro, quando eu tenho. Outra coisa que não está na essência: sintomas físicos, dores. Dores das mais diversas possibilidades, com ou sem diagnóstico, não está na essência, tá? Então, quando a gente fala funcionamento da psique, a pessoa que está sofrendo muito acidente, perdas financeiras, doenças, dores, ela está com o seu inconsciente ativado e ela está vivendo no modo primitivo. Ela está vivendo pela sobrevivência mesmo. Então ela não tem vislumbre de essência, tá? Porque o inconsciente ele vai dominar, que é como eu coloquei nessa grama aí, né? Quando a gente olha, essa grama é o exemplo, e eu adoro que quando eu falo uma coisa importante, vem um pássaro. Tem um beija-flor maravilhoso aqui, ó, parado, voando mesmo, agora que ele foi embora. Quem conhece aqui sabe porque eu falo dos pássaros. E aí, o inconsciente é bem essa grama aqui, tá? A gente senta aqui para fazer sei lá, para contemplar a natureza, a gente olha para a grama, aparentemente ela está parada, nada acontece, né? Às vezes bate uma brisa, um ventinho, ela balança, tem as florzinhas, tem o verdinho da grama, só. Mas nós temos a semente se desenvolvendo por baixo da terra, nós temos minhoca por baixo da terra, a gente tem formiga, a gente tem outros insetos, a gente tem aranha, a gente tem outros seres vivos, fungos e uma infinidade de coisas acontecendo dentro dessa grama. Um filme que ilustra bem é Querida, Encolhi as Crianças. É um filme antiquíssimo da década de 80. Convido você a procurar e assistir. Ele exatamente traz a história de um cientista que desenvolve um raio que encolhe as pessoas e as crianças, os filhos e os vizinhos acabam indo mexer no equipamento de uma forma acidental e se encolhem e vão parar no jardim da casa. E é uma infinidade de coisas que acontecem e desafios que eles têm que passar, que nós, quando a gente está grande, né, a gente não tem um desafio para cruzar um gramado de um jardim. Mas quando eles estão miúdos, eles têm. E aí é a representação do nosso inconsciente, a quantidade de coisas que está ali virando, vivendo e escolhendo e se manifestando. Tá? Então, assim, o inconsciente, ele é preciso a gente fazer uma amizade com ele. E a gente faz uma amizade com ele e eu vou te contar como, através dos exercícios que sempre eu deixo aqui no final desses vídeos e que eles são fundamentais para você entender exatamente. Entendi eu entendi o que está acontecendo, como é que eu faço, tá? Essa é a função desses vídeos da saúde mental. É terapia. Não tem outra forma, tá? Então, assim, não adianta você ir lá alinhar os chakras. Não. Eu tô me sentindo desanimado, eu tô triste. Alguém falou para eu usar um óleo essencial. E virou uma febre isso agora. Aí pega o óleo essencial, passa. Continua a mesma coisa. Aí daqui a pouco, assim, falaram que é bom andar na grama. E é bom, hein? O óleo essencial é bom, andar na grama é bom. E aí eu ando na grama, acontece a mesma coisa. Falaram que é bom fazer alinhamento de chakra. Aí vai lá, alinha. Falaram que é bom e vai embora, tá? Um hobby. Conversar com os amigos. Então as pessoas vão fazendo um checklist imenso de atividades para você fugir da terapia, tá? E exatamente a única forma que a gente tem de fazer essa amizade do inconsciente com o consciente, de estabelecer qual é a minha conduta, se ela é caótica ou essencial, tá? Eu só consigo fazer isso quando eu me escuto. Então, o processo da terapia, a terapeuta te escuta e ela ajuda você a se escutar. E aí, quando você se escuta, é a hora que você faz a virada na chave. Numa roda de amigos, isso não acontece.
Mesmo porque se o seu amigo ele te contradiz de alguma forma, você já levanta a sobrancelha para ele, desconfiado. Lembra dos colegas lá no trabalho? Então, aquele que alinha na dor são amigos inseparáveis. Aquele que fala, puxa, procure uma terapia, ele é egoísta, né? Então, observe como é que está o seu padrão de pensamento aí, tá certo? Então, um grande abraço e eu espero que esse vídeo possa ajudar amigos seus, amigas suas, e que você, então, divulgue esse vídeo para que a gente possa difundir como funciona a psique das pessoas e a arte de escutar como ela realmente faz a diferença no mundo interno e externo das pessoas. Certo? Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo, todos os dias aqui ao meio-dia pelo canal da Essência Master. Tchau, tchau!